Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. O meu convidado de hoje é o Dr. Marcos Eugênio, neurologista do Real Hospital Português, que conversa conosco sobre a doença de Parkinson. O programa Ana Cláudia Top Entrevista está começando agora. A doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa crônica que afeta o controle dos movimentos e pode impactar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, caracterizada por sintomas como tremores, rigidez muscular e dificuldades motoras, além de manifestações não motoras, como alterações do sono e depressão. Para conversar conosco sobre estes assuntos, nós convidamos o Dr. Marcos Eugênio, neurologista do Real Hospital Português. Boa noite, Dr. Marcos, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Ana, boa noite aos telespectadores. Quero agradecer aí o convite e a oportunidade aí de estar falando com vocês hoje. Nós é que agradecemos, doutor, e com um assunto tão relevante. Doutor Marcos, o que é a doença de Parkinson? Pronto, como você introduziu aí, primeiramente é uma doença neurológica, neurodegenerativa, progressiva, que afeta principalmente os idosos. Hoje nós temos uma estimativa de que 1% das pessoas acima dos 65 anos vão receber esse diagnóstico. Parece pouco, mas isso vai aí incluir ao redor do mundo cerca de 300 milhões de pessoas, tá, com esse diagnóstico. Então, não é um diagnóstico tão raro assim como se pensa, né? Então, a gente sabe que o impacto da doença na população, justamente por ter muita gente sendo portadora, vai ser muito grande. Então, o primeiro sobre a definição da doença que você me perguntou, é isso, é uma doença em que neurônios estão lentamente morrendo no seu cérebro, principalmente os neurônios que estão relacionados o planejamento motor, que a gente fala. Tudo que a gente vai executar, tá, no nosso dia a dia, se eu quero pegar um copo d'água, me movimentar, andar, tudo, na verdade, é um ato motor que é programado pelo cérebro e para finalmente ser executado. Então, os neurônios que estão envolvidos com esse processo de planejamento motor estão aí afetados na doença de Parkinson. Claro que não é algo exclusivo. Hoje a gente já sabe, com novas pesquisas, que não é algo tão simples quanto eu estou falando, né? Mas talvez o principal sintoma que a gente vai conversar ao longo hoje do programa esteja relacionado à perda desses sintomas, desses neurônios motores. Sim. Agora, doutor Marcos, quais são as principais causas disso? Essa, na verdade, é uma pergunta de $1 milhão, né? Ou talvez até mais, vale bem mais do que isso. A gente ainda não sabe exatamente se existe uma única causa. Nós sabemos vários fatores que estão implicados com o aumento do risco da doença de Parkinson. Existe uma pequena parcela dos pacientes com doença de Parkinson que são causadas por doenças genéticas, menos de 10% dos casos. Então, a minoria dos pacientes portadores de doença de Parkinson vão ter a sua doença por conta de alterações genéticas pontuais. O que hoje a gente sabe?
que, por exemplo, eu tenho meu pai, minha mãe ou um irmão com doença de Parkinson, também terei, isso não é uma verdade. Eu sei que eu ter um parente em primeiro grau com o diagnóstico aumenta o meu risco de ter a doença também. Então, a genética tem uma participação, porém, ela não é uma participação determinante. Então, ela hoje compreende um fator de risco. Então, hoje, não existe uma causa absoluta para a doença, ou seja, não é uma infecção viral, não é um gene na maioria das vezes. Então, é uma conjunção de a nossa genética, que faz os nossos fatores de risco, junto com o modo em que nós vivemos a vida inteira. Ou seja, quanto a gente teve fatores de risco e fatores de proteção para essa doença. Exemplo, se a gente fez muito exercício ao longo da nossa vida, se a gente tem uma vida ativa do ponto de vista motor, se temos uma reserva motora boa, se nós tivemos uma alimentação saudável, conseguiu, se for diabético, controlou os sintomas de diabetes, controlou pressão alta, certo? Em relação ao tabagismo também. Então, a somatória, tá certo, de como nós vivemos a vida inteira, se nós nos expusemos a alguns tipos de toxina também é importante. Então, é justamente isso. Tá? Então, a gente diz que ela acontece de maneira esporádica, ou seja, o significado dessa palavra vai ser, ela acontece meio que ao acaso. Qualquer pessoa vai poder ter a doença. Quanto mais idoso, maior esse risco, tá? E dependendo de como nós vivemos a vida e da nossa genética, esse risco pode ser maior ou menor. Doutor, quais são os primeiros sinais dessa doença? Então, primeiramente a gente vai ter que então aí separar os principais sintomas da doença de Parkinson. Existem os chamados sintomas motores, que são os mais conhecidos, e também tem os sintomas não motores. Então, falando em temporalidade, tá? Os primeiros sintomas são os sintomas não motores da doença. Então, nessa fase não motora, ainda não é possível de eu dar o diagnóstico, porque, por definição, eu só vou conseguir dar o diagnóstico de doença de Parkinson uma vez que os sintomas motores surjam. Então, os principais sintomas pré-motores, ou seja, antes de eu conseguir dar o diagnóstico de doença de Parkinson, mas esses sintomas já podem estar presentes, os três principais seriam a perda ou redução do olfato, a constipação intestinal, tá? Tem o intestino preso, e uma coisa que a gente chama de transtorno comportamental do sono REM. Esse palavrão que seriam aquelas pessoas que têm muitos movimentos durante o sono, movimentos tipo vivenciando o sonho. Então, movimento de luta, de fuga, gritar muito, conversar durante o sono. Claro que quem tem isso não quer dizer que vai ter doença de Parkinson no futuro. O pensamento é o contrário. Uma vez que eu pego o paciente com doença de Parkinson e vou ver o passado dele, esse paciente tinha esse sintoma antes do sintoma motor. E em relação aos sintomas motores, que são o que eu falei, que são os definidores da doença de Parkinson por si, o principal deles, ao contrário da crença popular, tá? A crença popular seria que o principal sintoma da doença de Parkinson é o tremor. Então, todo mundo que chega assim quando está tremendo, está logo com medo. Eu estou com medo de ter doença de Parkinson. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso posteriormente. Mas o principal sintoma da doença de Parkinson por si só, o mais comum e primordial para o diagnóstico, na verdade, é a lentidão. Tecnicamente, o termo se chama bradicinesia. Acho que a gente pode traduzir aí para os nossos telespectadores como uma lentidão dos movimentos. Então, o paciente com doença de Parkinson é um paciente que é mais lento, mais vagaroso, ou seja, ele executava as atividades numa determinada velocidade, andava numa determinada velocidade, e isso passou a ser cada vez mais lento. Então, os principais sintomas seriam a lentidão, o tremor que eu já falei, e também a rigidez muscular, a rigidez das articulações. Então, esses são os principais sintomas relacionados à doença de Parkinson.
Doutor Marcos, agora a gente vai para um breve intervalinho e volta já. E você de casa não mexe aí, tá? Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o Dr. Marcos Eugênio, neurologista do Real Hospital Português, que conversa conosco sobre a doença de Parkinson. Dr. Marcos, uma pergunta. Todos os sintomas são desconhecidos, mas esse do tremor, especificamente, é um sintoma popular. As pessoas veem qualquer pessoa tremendo e acham que já é Parkinson. O que você pode falar sobre isso? Então, a primeira coisa, tentem ficar tranquilos. A principal causa de tremor no mundo não é a doença de Parkinson. Existe esse medo das pessoas, é comum, mas a principal causa de tremor no mundo, de longe, é o tremor essencial, que é uma doença não degenerativa, tá? Que incomoda, claro, prejudica a qualidade de vida da pessoa, que tem tratamento, mas que não é Parkinson. Então, se você treme, tá? A primeira coisa que vai pensar não é em Parkinson, e sim em tremor essencial. Mas claro que isso tem que ser avaliado por um médico. Perfeito. E atualmente, quais são os principais tratamentos disponíveis para o Parkinson? O tratamento primordial é o tratamento medicamentoso, que vai incluir principalmente uma molécula antiga conhecida, que é a chamada levodopa, que existem várias apresentações diferentes para ser usados de maneira diferente, tá? Então, e tem vários outros medicamentos que vão ajudar essa levodopa a funcionar, potencializando o efeito dela. E também existe o tratamento não medicamentoso, que vai incluir aí diversas terapias diferentes, e também a mudança de estilo de vida, com exercícios e outros hábitos de vida saudável. A questão da cirurgia como estimulação cerebral profunda é indicada para todos os pacientes? Não, é uma terapia muito boa, faz parte do nosso arsenal terapêutico, sim. Primeiro, numa fase mais moderada da doença, ou seja, não é na fase inicial que a gente indica uma terapia cirúrgica, que é o que a gente chama de terapia avançada da doença de Parkinson, e as principais indicações seriam pacientes que estão com sintomas da doença motores não controlados, apesar do ajuste medicamentoso, pacientes que têm o tremor, que apesar também do ajuste das medicações não está controlando o seu tremor, ou aquelas pessoas que não conseguem utilizar as medicações por efeitos colaterais. Geralmente a gente vai indicar justamente um paciente que tem essa indicação, que sejam menos idosos, ou seja, preferencialmente abaixo dos 70 anos, que tenham já conhecidamente aí uma resposta ao uso da levodopa e que não tenham nenhum declínio cognitivo, ou seja, não está com perda de memória já associada à doença de Parkinson, que não esteja também com um transtorno psiquiátrico grave, descompensado. Então, esse é o paciente ideal para indicar uma terapia cirúrgica. Além dessa terapia cirúrgica, na utilização da medicação, quais são as terapias complementares que podem ajudar no controle da doença? Então, como ele disse aí, seriam outras terapias não medicamentosas, incluindo-se fisioterapia, de preferência alguém com a especialização, um profissional que esteja acompanhando o paciente na fisioterapia neurofuncional, a fonoaudiologia, tá? Não só para a voz, mas para a deglutição também. A terapia ocupacional, para que os pacientes consigam recobrar aí a sua funcionalidade do dia a dia. A psicoterapia, afinal de contas, de receber um diagnóstico de uma doença crônica, progressiva, neurodegenerativa, impacta
qualquer pessoa, então é necessário manter um acompanhamento psicoterápico e também o acompanhamento nutricional, para saber o paciente conseguir manter aí o seu aporte calórico devido, com seus micro e macronutrientes. Então, para todas essas terapias complementares, existem subespecialidades voltadas já para tratar o paciente neurológico, e todas elas têm sua participação tão importante quanto o próprio tratamento medicamentoso. O papel da atividade física é fundamental para esse paciente? Com toda certeza. Hoje, talvez, se você for pensar em tratamentos modificadores de doença, ou seja, tudo que eu falei aqui agora é o paciente que já tem o diagnóstico, ele está fazendo o tratamento para melhorar o seu sintoma. O exercício físico se provou ser, até agora, o único tratamento em que realmente há uma diminuição na velocidade da progressão da doença. De maneira geral, o que foi que eu disse logo no começo da entrevista? Que são os sintomas, os neurônios motores que estão sendo prejudicados, que estão morrendo. Se eu estou fazendo um exercício, se eu estou usando esses meus neurônios, eles vão ficar mais fortinhos, digamos assim. Então, eles não vão continuar morrendo. Então, é o maior fator protetor que alguém pode se fazer. Não só quando já tem a doença de Parkinson, como até mesmo antes, ou seja, se você quiser diminuir o seu risco, fazer exercícios. É o melhor tratamento que você pode fazer para si mesmo. Doutor Marcos, e quais são esses exercícios mais indicados? Primeiro de tudo, o melhor exercício do mundo é aquele exercício que o paciente goste de fazer, porque se ele consegue tirar algum prazer desse exercício, ele vai se comprometer. Não adianta eu querer aqui chegar e dizer, o melhor exercício é a natação, é a dança, é a hidroginástica, é isso, aquilo outro. Se a pessoa não gosta de fazer, ela pode até começar, mas ela vai arranjar uma desculpa e parar. Então, primeiro de tudo, o melhor exercício é aquele que você goste. De preferência, algum exercício aeróbio, que seja de maior intensidade, certo? Que você faça pelo menos 150 minutos ao longo da semana, tá? Então, 3, 4 vezes por dia. Então, seria o ideal para eu obter essa resposta, tá? Se for algum exercício que lide com equilíbrio, como a dança talvez seja um dos mais bem estudados na doença de Parkinson, que ajuda muito, que ativa muitas áreas cerebrais diferentes, ativa o equilíbrio. Então, existem qualquer uma das possibilidades de exercícios são bem indicadas, tá certo? Contanto que a pessoa faça. Perfeito, doutor. Doutor, nós vamos fazer mais um intervalinho, mas voltamos já já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, Dr. Marcos Eugênio, neurologista do Real Hospital Português, que conversa conosco sobre a doença de Parkinson. Doutor Marcos, como é que a doença de Parkinson afeta a rotina do paciente e dos seus familiares? Todo paciente que tem uma doença neurológica vai ter, talvez, o principal prejuízo é a perda da sua funcionalidade, a perda da sua independência, né? Então, se eu estou comprometendo do ponto de vista motor a pessoa, né, ela eventualmente vai precisar de ajuda para fazer as atividades mais simples do seu dia a dia. Então, o nosso tratamento, já que eu não tenho como interromper a progressão da doença, visa manter o paciente o mais independente pelo máximo de tempo possível. As terapias todas complementares, as terapias não medicamentosas, são voltadas especificamente para isso, para manter
manter o equilíbrio do paciente, manter a sua fala, manter a sua funcionalidade. Então, é a capacidade de manter a realização dessas atividades do dia a dia que é talvez o maior prejuízo aos pacientes e seus familiares. Existem estratégias para retardar a progressão dessa doença? Sim, manter o tratamento adequado faz parte disso, porque se eu mantenho o meu tratamento adequado, eu vou conseguir me movimentar melhor, fazer melhor a minha fisioterapia, fazer melhor os meus exercícios. Como eu disse, o exercício é a única terapia até hoje que se mostrou eficaz para isso. Então, eu preciso manter todos esses acompanhamentos para conseguir fazer e me manter ativo pelo máximo tempo possível. Quais são os avanços mais recentes na pesquisa sobre Parkinson, doutor Marcos? No mundo hoje é um tema que está muito em alta, então existe muita pesquisa em relação a isso, não só em relação a novas terapias avançadas, como por exemplo as chamadas terapias infusionais, que vão fazer a entrega do medicamento não mais pela via oral, ou seja, não mais tomar comprimido, mas pode ser por via subcutânea, do mesmo jeito que o paciente que usa insulina em bomba, com o aparelhinho, pode usar. Então, eu ganho uma liberdade no meu tratamento melhor com essas terapias, e em termos de outras terapias voltadas para os quadros genéticos, para algumas proteínas que estão relacionadas à fisiopatologia da doença. Então, a pesquisa da doença de Parkinson fervilha ao redor do mundo. Realmente, todo ano tem novidades, né? E a gente é bem esperançoso quanto a isso. Tem alguma perspectiva de cura, doutor? Cura é sempre uma palavra ainda muito difícil na medicina, né? A medicina, a maioria das vezes, não é sobre cura, e sim sobre controle dos sintomas. É difícil a gente pensar numa doença que não seja infecciosa, pensar numa cura. A maioria das nossas doenças são doenças crônicas, mas a gente já pensa sim nisso. As pesquisas vêm avançando no tratamento de moléculas que visam atingir talvez a doença de Parkinson lá no seu comecinho, tá? Para impedir, geralmente, que ela progrida. Então, infelizmente, eu ainda também não tenho uma terapia que faça neurônio crescer de volta. Então, se o neurônio uma vez morreu, ele perdeu-se esse neurônio. Mas o nosso objetivo é justamente isso: identificar esses pacientes o mais precocemente possíveis para que eu faça o tratamento para tentar, talvez, estacionar ali a doença, que ele fique ali naquele estágio inicial, que eu consigo controlar com os medicamentos que estamos hoje, tá? Para que ele não tenha as complicações futuras. Claro, ainda é uma promessa, né? Mas é uma perspectiva bastante realista, talvez aí num futuro que nós esperamos que não seja tão distante. Um dos casos mais conhecidos foi com o ator Michael Fox, que Michael teve J. Fox. exatamente, que teve precocemente detectado o Parkinson, mas saiu de cena e recentemente ele apareceu num show do Coldplay, tocando guitarra perfeitamente. Uhum. Sim, e curiosa a história do Michael J. Fox, inclusive que ele é um dos responsáveis, talvez, pela uma grande parcela dessas pesquisas que nós temos hoje em dia. Ele criou a Michael J. Fox Foundation, que promove a disseminação de informações e de pesquisas em relação à doença. E sim, hoje eu não tenho exatamente o tempo de que ele tem a doença, mas são mais de 40 anos que ele convive com o diagnóstico de doença de Parkinson, e apesar das complicações, apesar das limitações que a doença trouxe, ele ainda consegue, e mantém uma vida funcional. Tá? Então, é isso que desejamos para todos os pacientes, se possível. Né, que, na verdade, desejamos até mais do que isso, né, que essas complicações que ele teve nesses últimos anos, que as pessoas nem sequer tenham, né? Então, essa é a nossa perspectiva futura aí de tratamento para os pacientes, né, que eles se mantenham o máximo tempo possível funcionais. É isso que nós desejamos. Doutor Marcos Eugênio, qual é a mensagem que você pode deixar para quem, de repente, descobriu que tem o Parkinson agora?
Então, sempre é um momento duro, né? Receber o diagnóstico de qualquer doença crônica, especialmente uma doença neurológica neurodegenerativa. Mas uma coisa que eu vou dizer aqui para os nossos telespectadores e que eu digo aos meus pacientes é que, pelo menos, dentre as possibilidades de doenças neurológicas, a doença de Parkinson hoje é aquela em que eu tenho o melhor tratamento disponível, ou seja, um paciente que vai ter aí possivelmente uma boa qualidade de vida por muitos anos ainda, possivelmente. Claro que cada caso é um caso, cada caso tem que ser avaliado individualmente junto ao seu médico. Mas a principal mensagem, então, que eu posso deixar é isso, uma mensagem de esperança, de que não desistam, que existe sim um tratamento, existe sim uma boa qualidade de vida depois do diagnóstico de doença de Parkinson. Doutor Marcos Eugênio, as pessoas que estão em casa e que gostariam de saber um pouco mais sobre o assunto ou contatá-lo, como é que podem fazê-lo? Eu trabalho aqui no Real Hospital Português, na clínica da Real Neurologia, tá? E qualquer pessoa que precisar aí de contato, de atendimento, estamos aí à disposição. Qual o Instagram da clínica, doutor? É @Real Neurologia. Perfeito. Doutor, olha, muito obrigada pela sua entrevista tão esclarecedora. Foi muito bom tê-lo conosco. Eu que agradeço o contato aí e a oportunidade. Muito grata e parabéns para você e toda a sua equipe. Muito obrigado. Bom, e você de casa já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no próximo sábado, às 20 horas. Eu espero você na TV Nova Nordeste. Um beijo, bom final de semana e até lá. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial.